Boa noite, todo mundo. Mó barato estar aqui com uma amiga, colega de trabalho também, né? A gente chegou a trabalhar juntos, eu acho, né? Na mesma empresa, acho, Chegamos. Abril, eu não me lembro, eu acho que sim, Mariana. A Não, gente, não, numa revista. Você era editor e você me chamou para escrever algumas críticas, uma coisa assim. Era bom, nossos caminhos se cruzaram muito nos últimos anos aí, né? E, pô, sim. a gente tem acompanhado demais a carreira da Marina, primeiro como apresentadora de MTV, várias emissoras de televisão, e agora como uma cineasta que tem feito um monte de trabalho aí, muito, muito legal. O último eu não consegui ver ainda, Marina, da Mostra de Cinema, tô louco para ver. Depois eu Ah, queria esse que você é muito falasse, legal. depois eu queria que você falasse sobre isso. Tá bom. Mas a gente vai falar hoje basicamente sobre o São Paulo Sociedade Anônima, né, que é o filme feito em 65 pelo pai da Marina, o Luiz Sérgio Persson, e depois, claro, a gente vai falar também da carreira dela e vocês vão poder perguntar tudo que vocês quiserem aí. Lembrando que esse debate é exclusivo para os assinantes do meu site, andrebarcins.com.br, e depois vai para o meu canal de YouTube, né? E, Marina, eu queria começar primeiro. Boas-vindas aí, muito obrigado pela participação, muito legal ter você aqui, né? Obrigada a você pelo convite. Feliz de estar aqui também. Poxa, eu revendo o filme pela, sei lá, enésima vez, eu vi esse filme. Mais uma vez. Eu vi esse filme muito, Marina, porque eu era cineclubista nos anos 80 e era um filme que era sempre exibido em cineclubes, né? Como como um tipo de cinema, isso era uma coisa que eu queria começar o debate por isso, né? Um filme feito em 65, né? E Sim, ele é muito diferente dos outros filmes, ou da maioria do cinema que estava sendo feito no Brasil na época, né? Não estou falando que ele é sim. melhor ou pior, mas ele é diferente, né? Ele é um filme, que, na minha opinião, e eu tenho essa opinião desde que eu vi pela primeira vez, ele está muito mais próximo ali digamos, das análises existencialistas de um Antonioni, né? De uma coisa assim, do que propriamente do cinema novo brasileiro, que era o que estava rolando na época, né? É um filme urbano, né, que já destoa muito, né, do que era feito no Brasil em 64, 65, né? E geralmente quando haviam filmes urbanos no Brasil, eles sempre, ou na maioria das vezes, eles mostravam o lado da favela, né, as coisas do Nelson Pereira dos Santos. De novo, não estou comparando se é melhor ou se é pior, mas eu digo, é um filme moderno pra caramba, né? E eu revi domingo o filme de novo, além das imagens maravilhosas de São Paulo, né? Ele tem uma coisa Antonioni total, assim, né? Eu não sei se você concorda com isso. Qual é a sua visão? Bom, você falou várias coisas importantes aí. Primeiro, eu acho que é importante sempre dizer, né, que apesar do filme ter sido feito na mesma época em que o cinema novo estava florescendo aqui no Brasil, né, e apesar de alguns pontos de contato entre o cinema feito por todos esses caras é, que tinham sido influenciados pelos movimentos de cinema da Europa, né? Tanto o Sim, neorrealismo italiano, como você citou, mas também a Nouvelle Vague, né? E tinha algo em comum com todos os jovens cineastas daquela época, que era justamente fazer um contraponto aos filmes feitos nos grandes estúdios, ao Star System de Hollywood. Aqui no Brasil a gente tinha Vera Cruz. sim, Então, são os caras que falaram: não, a gente não quer saber desse negócio de câmera pesada, é, num estúdio, com atores, sabe, sempre as mesmas caras, a gente quer levar a câmera para a rua. Todos eles foram influenciados pelos movimentos, europeus, sim, né? Mas aí, as semelhanças acho que param por aí, porque sim. aí, como você falou, São Paulo S.A., ele 60% de Peraí, gente, eu tem vou, uma. tem alguém é, falando aí, por favor. Mutados os microfones, por favor. Desculpe, Marina. São Paulo S.A.? Mas aí o São Paulo S.A., ele tem essa característica de ser um filme totalmente urbano, sim, mas sobretudo na questão da temática, da narrativa e do que seria, não gosto de usar muito essa palavra, mas o que seria uma mensagem, vai, Sim, se é que a gente sim, pode usar esse termo simplificando, tanto que o São Paulo S.A. o São Paulo S.A. causou uma grande rixa entre o Glauber Rocha e o Persson, sim, porque justamente o Glauber, sendo essa figura muito
Muito centralizadora, É, muito gigante, muito altossonante. O Glauber tinha uma personalidade realmente muito forte e sim. muito que aparecia muito, né? O Glauber conseguia movimentar corações imensos, assim, despertava paixões e tal. E ele tinha uma expectativa de que todo o cinema que ele gostava, ou que ia contra, por exemplo, a esse sistema, né, dos grandes estúdios e que tinha a ver com os movimentos do cinema que estava sendo feito na Europa, que atendesse também a uma fórmula Vai que ser. Vai... foi estabelecida pelos caras que Vai faziam. botar a veragem. Peraí, galera. Tô É, pedindo aqui para todo mundo desligar o microfone, por favor. Senão eu vou ter que desligar. Desculpe. Estabelecendo fórmulas, Marina? não, essas fórmulas de que digamos, o povo brasileiro tinha que se revoltar contra o sistema ou contra as autoridades, Sim. contra é, os autoritários e tudo mais. E aí, tem uma coisa no final, não sei se todo mundo aqui assistiu ao filme ou se a gente, é, enfim. A galera viu. Certeza. Não, tem uma coisa no final do São Paulo S.A. que é o fato de que o Carlos, né, ele passa o filme inteiro tentando lutar contra uma engendragem, né, de um sistema imposto a ele, mas que vai totalmente contra o que ele realmente quer e consegue fugir, mas a última cena é a cena em que ele volta e aí ele recomeça aquele mantra que percorre durante todo o filme, que é o recomeçar, Sim, recomeçar, começar de novo, recomeçar sempre. Um pouco passando, né, enfim, usar essa palavra de novo ruim, mas dizendo, passando a mensagem de que, na verdade, é impossível você escapar daquele esquema. E de que essa é o grande mal do homem, a grande crise existencial do homem moderno daquela época, sim, de que ele ia ser absorvido por esse grande sistema, essa grande máquina desumanizadora que é uma sociedade capitalista, industrial e tudo mais. E aí o Glauber ficou puto da vida. Ele falou: Persson, você não podia nunca ter feito aquele final. O Carlos tinha que conseguir sair daquela vida. E o meu pai falava: não, é o contrário. sim, Ele tem que se revoltar contra o fato dele ter voltado, porque se você sim. alivia isso tudo relatos, né, gente? Eu não era nem nascida. Estou dizendo Sim, assim, são coisas que me contaram, os professores, críticos, enfim, depois sim, que eu fui elaborando. Eu também não sabia nada disso quando eu entrei na faculdade, né? sim, Então foram coisas que eu fui aprendendo, mas que o Persson dizia o seguinte, minha mãe também me contou, né? Que o que causa, o que, a única coisa que seria possível de realmente causar revolta e fazer com que as próprias pessoas, o próprio homem oprimido pelo sistema, né, ou pela máquina, se revoltasse, seria o fato de que o personagem principal não consegue escapar. claro. Então, que nós, como indivíduos, nós deveríamos fazer esse movimento de escapar. Só que assim, imagina nos 60, André, como é que eram Sim, as discussões? Eles não tinham medo, assim, de, é, de, 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 de realmente quebrar o pau, sim. entendeu? Diferentemente de hoje, que é tudo feito pelas redes e É, tal, é, essa intermediação digital, lá era o pau, era assim, era bom, claro, tinha muita carta, tinha artigo no jornal que era sim. resposta e réplica e tréplica e tal, mas tinha muita discussão também. Isso era uma coisa muito legal desses caras dos anos 60. Eles Certeza. tinham altos debates. O Cacá Jags me conta coisa assim. Ele falou, cara, quando entrava o Persson e o Glauber, sai de baixo, os caras falam assim. Mas assim, não tinha, e era muito acirrado, sabe? Sim, Eles eram muito apaixonados, sabe? sim, Então, eu acho que é uma discussão muito interessante, muito rica, porque eu acho que o cinema, os dois cinemas, né, tanto o do Glauber quanto o do Persson, eles são muito diferentes. sim, São sim, muito diferentes, mas, e no entanto, assim, quantas coisas que a gente pode falar sobre o cinema desses caras, entendeu? E de outros também, né? E outra coisa que você colocou, né? Que o cinema novo é a grande, digamos assim, é o grande cinema conhecido dos anos 60 no Brasil, mas ao mesmo tempo em que esses caras, Rio, Bahia, estavam lá fazendo esses filmes engajados e tal, tinha um cinema muito interessante acontecendo em São Paulo. certeza. Tinha o Persson, tinha o Roberto Santos, tinha o Walter Hugo Cury, tinha o Mojica, Sem sabe? E o dúvida. Mojica, naquela época que você conhece bem, você pode falar muito melhor do que eu, ele era um cara que era totalmente desprezado Total.
qualidade, entendeu? Não só pelos cineastas intelectuais, né, enfim, que se viam como intelectuais, mas pelo público da elite e tudo mais. E meu pai era um dos grandes defensores. Ele falava, vocês não sabem de nada, esse cara é um gênio. Se tem algum Verdade. gênio hoje no Brasil, é o Mujica, né? E isso depois foi entendido muitos anos mais tarde. Meu pai nem estava mais aqui para É, ver como que o que ele falava lá atrás, né, nos anos 60, 70, como que aquilo ecoou mais tarde, justamente por quê? Porque nós continuamos sendo colonizados e a gente só consegue reconhecer o que é nosso, o que é bom aqui quando alguém de fora vem e sim, avaliza. sim. Então, o Zé do Caixão foi descoberto como coffin Joe fora do Brasil, e aí ele volta para o Brasil, o grande cineasta consagrado como gênio do cinema de terror, É verdade, né? é verdade. Agora, Porque é o, o, próprio, muito único, né? o teu pai tem uma E história muito linda com o Mojica, né? Que eu posso contar aqui rapidamente, que o Mojica foi num encontro de cineastas, foi chamado para um desses encontros de cineastas no Rio, e tava toda a galera do Cinema Novo, né? E o Glauber sempre falou que gostava muito dos filmes do Mojica, mas nunca escreveu uma linha sobre ele, né? Isso que é engraçado, né? O Glauber amava o Mojica, ele fez um monte de livro, textos e tal, nunca escreveu uma linha sobre o Mojica. Só quem escreveu sobre o Mojica foram os críticos de São Paulo, Jairo Ferreira, né, Salviano Cavalcante de Paiva, o seu pai escreveu pra caramba sobre ele e tal. Bom, Mojica estava nesse encontro de cineastas e aí o Gustavo Dal, que era um cineasta muito ligado àquela galera, deu para o Mojica de presente e falou: Olha, Mojica, eu vou te dar aqui um livro sobre direção de cinema que eu acho que você vai gostar e tal. E aí o Mojica voltou para São Paulo, você conhece a história, né? O Mojica voltou para São Paulo e comentando com o Persson, falou: Ah, o Gustavo, não sei quem lá, me deu esse livro aqui. E o Persson ficou furioso, né? Pegou o livro, rasgou o livro inteiro na frente do Mojica, né? E falou: Cara, você não pode nunca ler um livro sobre cinema, porque o seu cinema é instintivo, você vai desaprender tudo que você aprendeu. Foi muito legal, né? ele, né, o Mujica conta essa história no documentário que eu fiz. Ele falou assim, ele foi Sim. lá e ele sentou e rasgou página por página, que ele foi rasgando uma por uma, falando, Mujica, você nunca leia livro, nunca. E o meu pai, o Carlão Reichenbach, que era aluno do Persson, também Sim, fala isso, que Persson tentava, falava do Mojica para os alunos, e que um dia ele levou o Mojica lá, e é que as pessoas, verdade. os alunos riam, É, riam, é. gargalhavam, que era tipo piada do Persson. E o Persson disse que tem uma puta de uma bronca, falou, vocês são de idiota, vocês não sabem nada, ninguém aqui vai fazer cinema, a não ser aquele gordo de óculos, e era o Carlão. É, Só muito aquele bom, gordo de óculos que vai fazer muito cinema bom. aqui, ninguém mais. E, de fato, acho que ele estava certo, assim, acho que Tava, ele tava. Agora você falou assim saiu que o outro Carlão. gato daquela Você classe. você falou que o Reichenbach foi aluno do seu pai. Você pode contar só um pouquinho onde que ele dava aula? Na escola superior, né? Ele dava aula na escola São Luís, São Luís, e desculpe, é. na escola São Luís, e não na ECA. E eu acho que ele dava algumas aulas, eu acho que ele não era um professor fixo, eu acho Sim, que é aquela coisa cineasta brasileiro que precisa pagar as é, contas, não tem é. jeito. E ele dava essas aulas, e foi assim que ele conheceu minha mãe. Ah, que A minha mãe legal. era aluna da ECA, e um dia alguém falou: Ai, vamos assistir essa aula do Persson. O Persson vai dar uma aula lá na São Luís, vamos lá assistir e tal. E ela foi, achou interessante e tal. E aí foi a primeira vez que ela o viu, né? Mas depois ela encontrou com ele num jantar na casa do irmão do Cláudio Cantz, Olha, que também é um cara sim, que a gente conhece no cinema e tal. E foi assim que eles se conheceram. que Minha mãe legal. era. Meu pai era 10 anos mais velho que minha mãe, né? E sua mãe estava fazendo cinema? Minha mãe fazia cinema. Minha mãe se formou em cinema na Sim, sim, ECA. sim. Mas naquela época é o curso de cinema da ECA mesmo. Ela foi da primeira turma Olha da que ECA, louco. junto com o Ismael Xavier, Maria Olha, Dora Mourão. É, eu lembro desses dois que fizeram curso com ela. que Eu acho legal. que quem mais? O Sérgio Bianchi, eu também era dessa Olha. turma. Que legal. E, Marina, você pode falar um pouco assim, o teu pai tinha 28, 29 anos quando ele fez São Paulo S.A., né? Como é que era a visão dele de mundo, assim? Porque é um filme, basicamente, sobre o Brasil urbano, feito ainda numa época em que o Brasil ainda era rural, né? Muito engraçado, porque o milagre econômico não tinha rolado ainda, estava no início ali, né? Era um ano da ditadura,
né? Mas o milagre econômico mesmo, essa coisa do desenvolvimento brasileiro, desenvolvimentismo e tal, veio um pouco depois, né? Ele veio numa virada dos 60 para os 70, né? E é um filme que foi lançado em 65. Eu imagino que ele tenha começado a ser feito, inclusive, antes disso, né? Ele já tinha essa visão é, do que seria o Brasil da virada dos 60 para os 70. É muito interessante, né? É, eu acho que sim, porque por algumas razões que eu acho. Porque vamos pegar um pouquinho da história dele um pouco mais para trás, né? Meu Sim, pai, ao contrário de mim, que sou filha de cineastas, meu pai era filho de um cara que, enfim, imigrante que começou com uma oficina mecânica e foi evoluindo e teve uma fábrica, né? Meu avô, quando morreu, tinha uma fábrica de ferramentas com diamantes, uma coisa que sim, depois, quando chegaram as coisas chinesas, ele, enfim, quase sim, faliu. Mas, mas era isso, era um industrial, né? Digamos assim, não era que era um industrial super bem-sucedido, mas era um cara sim. ali que era um cara, enfim, né, de outra área. E a minha avó era fiscal do imposto de renda. Então, meu pai entrou na faculdade de Direito, ele chegou a cursar até o último semestre quase da São Francisco, tanto que ele gostava muito desse assunto, isso não à toa, o caso dos Irmãos Naves é Sim, um filme que tem esse tema, claro. mas ele nunca terminou. Mas ele queria fazer cinema. Ele queria fazer cinema. E aí ele consegue convencer os pais dele a passar um tempo na Europa, na casa de uma tia que morava. E aí ele vai para a Itália. E lá ele cursa faz o Centro Experimentale, que era um curso que muitos brasileiros fizeram, até o Sim, próprio Gustavo Dal, que você citou, sim. também fez foi dessa, enfim, também fez escola lá. Portanto, até também a grande influência do cinema italiano, como você É. citou, do Antonioni, né? Ele gostava muito enfim, dos italianos, ele gostava muito de Zurlini, ele gostava muito realmente, assim, acho que era o cinema que ele mais gostava mais até do que dos franceses, porque ele é de origem francesa, né? Sim, sim. Mas ele estudou na Itália. E quando ele estava na Itália, ele escreveu o primeiro esboço do São Paulo S.A., que na época se chamava Agonia. Olha Olha isso. só. Agonia, que era sobre uma pessoa que tem um chamado Sim, de vida muito diferente do que está sendo desenhado para ela, e isso é muito bonito, porque o Jean-Claude, que definiu para mim, que foi a pessoa que mais me ajudou a entender o personagem Carlos do São Paulo S.A., o Jean-Claude diz o seguinte, que o Carlos, o personagem do Valmor Chagas, é o terror do person. tá. Ele é o que ele pensou que ele poderia ter se tornado e a revolta dele contra aquilo, né? Sim, Então, a luta, a própria luta do Persson contra o destino que estava sendo desenhado para ele é o resultado que ele escreve no São Paulo S.A. sim. E aí ele só troca o título do filme já nas vésperas da filmagem, porque eu sei porque nas claquetes está sempre lá São Paulo S.A. Tá. Então, mas quando você pega um roteiro antigo, um roteiro, um pré, Sim. um proto-roteiro, está lá, Agonia, e eu acho muito sintomático. Eu É, acho, é, né, o título chamar Agonia. Olha isso, a é. pessoa fez uma coisa meio autobiográfica que se É. chama Agonia. Imagina o desespero do meu pai de pensar que ele ia ser aquilo, né? Isso é fábrica. E É. aí tem essa coisa da industrialização. Ele teve essa visão. O filme foi filmado, também imagino, 64, É. talvez, para 65, mas e quando você vê a época do São Paulo S.A. diegética, 58, 59, ele fala, né? Eu acho que Sim. os acontecimentos se deram na cidade de São É. Paulo entre os anos disso e disso. E aí você tem lá aquelas imagens incríveis da Marginal, Sim. né? Você tem todo o assunto das fábricas de automóveis chegando no Brasil, se instalando aqui no ABC. Sim. Então, ele teve essa visão. Ele falou: São Paulo vai se tornar essa megalópole industrial. Sim. Sim. E aí, todas aquelas frases, por isso que todo mundo fala, nossa, tinha uma coisa muito de prever o futuro ali, né? Mas no fundo era um destino que estava na cara de todo mundo. Só que, sei lá, meu pai conseguiu enxergar porque ele seria parte daquilo. Pô, mas Ele tá. viu, teria sido parte daquilo se ele não tivesse
virado cineasta. Tava na cara de todo mundo, mas a arte brasileira demorou anos para fazer Ah, qualquer demorou. coisa sobre esse assunto, Marina. Qualquer coisa, assim. Até a Tropicália veio bem depois. Então, assim, o que tava rolando de música na época era iê, iê, iê. Não tinha música urbana em 65 no Brasil. Não Não, e tinha. não tinha esse assunto da É, industrialização. Inclusive, até hoje, eu acho que não tem filme que fale sobre, sei lá, a industrialização de São Paulo com as fábricas de automóveis, sabe? Essa sim, coisa que é bem específica, sim. eu acho que ficou. Ali, o São Paulo, acho que o São Paulo S.A. é o que fala disso É o, mesmo. é o que fala disso, você falou bem, é o que fala disso, que não tem mais, assim, as músicas que vieram 3, 4, 5 anos depois, que é bastante tempo, né, quando a gente pensa, né, É, música, cinema, era muito, muito rural, muito é. folclórico, né, não tô falando de uma maneira pejorativa, mas era, né, fazer o quê? E só para explicar, o Jean-Claude a que você se refere é o Jean-Claude Bernardet, grande crítico, ensaísta, né, Sim, amigo do meu pai, que escreveu com ele o roteiro dos Naves, né? sim, E para o meu sim. professor na ECA. Ah, que legal, que legal. E o roteirista do São Paulo S.A. é o Glauco Mirko Laurelli, né? Que escreveu junto com seu pai, né? Montador. Não O entendi. montador. Montador, desculpe, o montador, É, né? É. E o Glauco é engraçado, né? Porque ele foi companheiro, colega do teu pai por muitos anos, né? Ele e o seu pai. o Lau da Lauper, porque o Glauco era Laurelli e o meu pai Persson, então Lauper é o nome dos dois. Sim, Sim, o Glauco era uma espécie de oposto complementar do meu pai, porque tudo que meu pai tinha de exuberante, sim, o Glauco era quieto, discreto, era um montador incrível. sim, Vocês pegam os filmes que o Glauco montou? sim. E o Glauco também estudou no Centro Experimental. Você fala, meu Deus, Incrível, né? era uma modernidade, assim, era de uma ousadia, de um negócio que você fala, para hoje seria, Sim, sim. nossa, você imagina na época você montar em película, tudo bem, É, claro que os anos 60 eles tinham essa coisa de permitir muito, muito experimento, né? sim, sim, Era uma época propícia, mas assim, quando você pega os filmes do Glauco que você olha hoje, você fala, meu Deus, que montador, assim, incrível. Mas ele era muito bom também como sócio, porque primeiro ele segurava várias ondas ali, né? E eu acho que eles se davam muito bem artisticamente, assim, eles tinham um entendimento, sabe, de uma visão das coisas que eles gostavam do cinema mesmo, sim, né? sim. E era um cara incrível, e é engraçado como eu sempre falo isso quando vou me juntar a algum parceiro de trabalho, eu falo assim, a gente não pode ser igual, a gente tem que ser complementar. Se você pegar uma Complementar, né? pessoa com você, que você fala, não, essa pessoa tudo a ver comigo, vamos embora, tal, é É, capaz de vocês ficarem se chocando, porque a gente vai ter as mesmas habilidades para fazer as verdade, mesmas coisas. Você tem que pegar gente que faz o que você não sabe fazer, ou o que você não quer fazer, e verdade, vice-versa. verdade. Não, O Glauco tem uma história muito legal com o Mojica também, né? Porque na verdade o seu pai gosta do Mojica desde antes do Zé do Caixão, né? Porque o Persson e o Glauco ajudaram o Mojica a escrever o roteiro do primeiro longa dele, o Sina do Aventureiro, né? O Mojica não sabia formatar o roteiro, né? Então o Glauco e o seu pai ajudaram ele. É uma história muito legal. E o Sina é E o Sina é 3, 4 anos antes do A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? O faroeste que o Mojica fez ali, né? Então é muito legal essa história. Galera, quem quiser fazer perguntas, pode marcar aí, levantar a mão aí, que eu já passo para vocês aqui, tá? Podem ficar à vontade. Vamos lá, Wilana, por favor. Olá, Marina. oi, Prazer Wilana, falar com você. prazer é Você falou do embate do Persson com o Glauber em específico e os demais cineastas do cinema novo. Quando o Eric Rocha lançou o documentário dele sobre o cinema novo, lá tá o filme do Persson, tá o São Paulo S.A., tá. Acho que o caso dos irmãos Naves tá, tem também o Sganzella e diversos outros. E ele foi, depois dessa apresentação, da sessão que eu estava, ele foi questionado, justamente porque na época que esses filmes foram realizados, havia esse embate entre eles, e o Eric Rocha junta esses filmes.
E ele falou, quando ele foi questionado, ele falou que, para ele, aqueles filmes do Sganzella, do Persson, eram tão cinema novo quanto os que o pai fez e os amigos do pai fizeram. E que se eles se degladiaram na época, era problema deles, eles não tinham nada a ver com isso. Eu queria saber se você corrobora com essa opinião do Eric, ou nem tanto assim. Não, quando o Eric lançou o documentário, porque não fui eu que autorizei a entrada do filme no filme do Eric. Foi a minha mãe. E aí eu fui pega de surpresa. Eu, quando estou assistindo lá o filme, de repente eu olho e falo, mas o que que o Persson está fazendo aqui? Fui questionar o Eric. Eu falei, Eric, como assim você colocou? Não tem nada a ver. E você sabe que eles que eles, inclusive, ideologicamente, eles não compartilhavam das mesmas ideias, sobretudo no que diz respeito às questões talvez mais profundas para o seu pai do cinema novo, né? Toda a questão do povo, a revolta e como é que é. E aí só que assim, o Eric Rocha é a pessoa mais amável do mundo. É impossível você brigar com o Eric Rocha. É impossível. Então, a gente teve esse debate. Ele me falou a mesma coisa que ele falou para você, que ele me escreveu uma longa carta, que eu preciso até recuperar enfim, para ver os detalhes, mas ele falou isso, ele falou, mas não é um filme só sobre o cinema novo, é um filme também sobre o que estava sendo feito na época. E, de fato, sob essa justificativa, eu até compreendo, porque eu acho que o Eric ele não faz um cinema é, didático, você entende? Ele não está ali tentando explicar para pessoas que não sabem o que é o cinema, é para o público ultra especializado. Então, nesse sentido, o fato dele colocar outros cinemas, outros cineastas que não pertenciam ao grupo do cinema novo faz sentido. E, e aí eu acabei cedendo no seguinte, falei, não, tudo bem, mas eu digo, eu também eu tive esse ímpeto, falei, não tem nada a ver, você colocou o filme, você não podia ter feito isso. E depois eu me convenci de que é isso, de que é o cinema do Eric, é muito mais sobre o cinema novo, é uma visão contemporânea de hoje do que foi feito naquela época dos anos 60, apesar do título ser cinema novo, né? Ah, só mais uma pergunta, assim. Claro, claro. O Eric é a antítese do Você. pai, então, né? Calmo, tranquilo. Não, ele é um gentleman, vou estar falando, André, é impossível você brigar com ele, porque eu fui pronta para brigar. Falei, não, agora a gente vai. E aí não, e aí eu fui pensa, eu falei, gente, não tem como. Ele é realmente uma pessoa muito, é muito inteligente também, ele é muito sensível, né? Ele tem esse cinema super interessante. Eu gosto dos filmes dele. Ilana, por Você, favor, quando estava complemento. me respondendo essa pergunta, você falou da autorização e tudo mais, e o Mamelo Sound System usou algumas falas do Valmor do São Paulo S.A. num disco deles, no primeiro disco deles. Como é que se dá essa questão da autorização? Dependendo do veículo, todos os herdeiros têm que autorizar. Você falou que a sua mãe autorizou sem É, o conhecimento seu e da sua irmã. Como é que se é, dá? não tem uma regra, Willan, é assim, a pessoa me manda um e-mail, eu mando para minha mãe, ou ela manda direto para minha mãe, como minha mãe já tinha uma relação com o Eric, ela nem pensou duas vezes, falou, claro, imagina o que você quiser, autorizo. Então, assim, não tem muito regra, né? Tem horas que você tem que autorizar com pagamento, né? Dependendo do que qual é o destino, mas em geral, quando são coisas assim, sabe, outros filmes. É claro que é importante a gente sempre ter o contexto, para você não se ver, por exemplo, né, não ver o filme representando algo que vai contra, sei lá, o que eu penso, né? Por exemplo, sei lá, se alguém fosse fazer um filme para botar o São Paulo S.A. para defender o Bolsonaro, eu ia Ah, processar. claro. Eu jamais deixaria algo assim, mas assim, não sendo algo que vá contra o que o filme representa e né, o que nós acreditamos, que meu pai acreditava, né, a gente cede ou vende, né, dependendo do caso, durante pagamento também, né.
Mas, em geral, são os herdeiros que têm, ou não, ou quem tem os direitos do que é a produtora, porque tem muitos cineastas que não detinham os direitos dos próprios filmes, né? Sim, Pertencia a alguma produtora, sei lá. Então, que legal. Vitor Hugo queria fazer E uma. Ah, desculpe, ah, te cortei. não, é porque assim, é, na época que o São Paulo S.A. foi feito, os equipamentos eram mais acessíveis, mas não eram tanto quanto hoje. E a impressão que me passa, eu não conheço, eu já fui algumas vezes a São Paulo, mas eu não posso dizer que eu conheço a cidade de São Paulo. E me passa a impressão que tem muita locação ali, muita mesmo. E ele, o person, sei lá, fez algum escrito ou relatou com a dificuldade de filmar em tanta locação, assim. Como é não, que foi esse processo ele, da filmagem? o Persson, eu não tenho acesso ao que ele disse sobre, quer dizer, até tem alguma coisa por escrito, ele às vezes falava que era muito, muito penoso para um cineasta brasileiro fazer um filme, era muito exaustivo. Sim, Ele falou, inclusive, fisicamente exaustivo. Até porque as câmeras também eram grandes, né? Você falou que as câmeras eram mais acessíveis, não, as câmeras eram grandes, eram pesadas, o pesadas. negativo, ele não, É os negativos, eles não mais captavam entre aspas, né? Mais É, comparado a 30 anos antes, naquela época eram mais acessíveis e menos do que, tanto que muito foi menos que possível tirar hoje. dos estúdios, né? Tanto que foi é, possível tirar dos estúdios, mas eu digo, ainda assim, era algo que Era é, difícil. os tripés eram rudimentares, como é que eu vou dizer? Era o melhor que se tinha na época, mas tudo era difícil, né? claro. Eu, na escola trabalhei com tripé de madeira, é um peso, é um negócio, você fala, meu Deus, e não é exato, é a cabeça da câmera para você conseguir fazer o nível, é tudo manualmente difícil, Sim, sabe? É exaustivo mesmo. Mas assim, o que que eu sei? Eu sei porque eu conversei com o Ricardo Aronovich, que era o fotógrafo sim. argentino, fotografou o São Paulo S.A. E ele me contou muitas histórias, inclusive de que ele e o Persson brigavam várias vezes, porque o Persson pedia coisas que, segundo Aronovich, eram impossíveis. Então, eu falei, bom, mas que tipo de coisa? Ah, impossíveis! Ele ficou meio puto, assim. Aí eu matei, sei lá, filmar de noite com o carro em movimento, É, sabe, tipo de coisa? Falar, impossível, Persson, com os tipos de negativo que a gente tem, que não são sensíveis, porque hoje em dia você tem negativos que são muito mais claro, sensíveis, né? Nem claro. se usa mais negativo, mas enfim. Até quando a gente usava, já existiam né, negativos muito mais sensíveis. Então, você imagina você ter que trabalhar com muita luz. 35 milímetros, os rolos tinham 4 minutos e meio, era uma troca louca de chassi quando você está filmando freneticamente, caríssimo, tudo caro. E o Aronovich contou que é isso, assim, que o Persson queria. Ele filmou muitas coisas documentais. Na verdade, nem precisava ter só me contado, era só a gente assistir, mas tem É, muita coisa que é documental. sim, sim. Praticamente joga o Balmor Chagas ali Tem, e tem muita gente olhando para ele nas cenas, que eu acho maravilhoso. sim, Tem cena com barbante, barbante limitando figurantes, várias, assim, ele andando, várias, ele andando, ele andando com a Eva Vilma, assim, e tem. atrás um barbantão, assim, muito engraçado, assim, você percebe, e é tudo ali na Barão de Tapetininga, ali, né, Marina? Eu percebi em alguns lugares, como é que é? Eu não sei, na Praça da República, Praça da eu não sei se eu República. posso dividir tela. Eu tenho umas fotos de bastidores aqui. Eu consigo dividir tela? Não sei se vale a Consegue, pena. eu te passo, eu te ponho aqui como host, você consegue botar aqui como tela, ó. Preciso achar, mas eu separei essas fotos outro dia, Tá. inclusive porque tem uma moça fazendo um documentário sobre o Aronovich e Você pode eu só separei. clicar aqui no share, tá vendo embaixo no share, você pode clicar e dividir sua tela aí se quiser. Deixa eu só achar aqui enquanto a Tá. gente vai conversando, ver se eu acho aqui as fotos de making off. Achei, ó. Tem muita Olha coisa que na vai Praça da República. ser organizada, quer ver? Peraí, deixa eu ver se. Eu não sei se vai dar, porque talvez esteja um pouco. Não. Não, sim, Vai no peraí. share, aí Peraí, só um tá bom. minutinho. Eu saí da tela do. Achei, do Zoom. Agora estou procurando. Não, peraí. Estou aqui. Vamos lá. Peraí, que agora veio a pessoa é, dos anos.
Eu também, desktop, eu tá também todo peno. Eu também peno é, com isso. tem que- Vocês vão ver peraí, deixa eu ver se é esse, não, screens, aqui, ó, peraí, vamos lá. Não, não é essa. Ué, gente, por que que não tá vindo? Só clica no share screen, ele vai te pedir que tela Mas que você quer achar a dividir. tela. Pois é que eu não achei a tela Ah, tá. aqui, na tela nas que estão. Só um minutinho, deixa eu raciocinar aqui um minuto. Vou fechar o Spotify. Não. E pronto, fiz besteira, tá vendo? Peraí. Não tem problema. Ô, Ilana, enquanto isso, a gente pode falar um pouco da parte técnica. As câmeras eram grandes, 1965, viu? Eram muito grandes. E o filme inteiro é com som dublado, né, Marina? Não tem som É, direto ali, né? não, Não tem, né? não, Tudo dublado, né? Porque era tudo dublado, né? muito mais fácil filmar com É, som eu acho que seria muito difícil fazer com. impossível. Na rua, naquela época, muito difícil fazer. Ó, Olha, conseguiu. Olha que legal. então aqui, ó, a gente tem a Kombi. Olha isso, gente. Como pode? Peraí, deixa eu ver agora se eu consigo trocar. Olha, Aronovich, tá vendo? Olha que legal. Olha aqui, ó como é que era o esquema. É muito. Como? Quem é aquele em pé de barba ali, de bigode ali? Esse aí. Esse? É, Não sei. Ó, eu sei algumas pessoas. Esse aqui, imagino que, que seja o Aronovich, eu sim, acho. parece. É. É o único que eu conheço. Isso é Praça da Ó, República, né? Certeza. aqui é o Person com a Eva e o Valmor. Sim, que legal. Legal. Olha um monte de curiosos atrás. Ah, isso aparecia direto, né? É, olha o Aronovich aqui. Eu acho que aqui. Não, não é o Person, ele está marcando foco. Não sei se deve ser ele, não. Mas, ó, Varig É, atrás. Olha aqui, filmando o Valmor e a Ana Esmeralda no Ibirapuera. é. Nossa, os Ibirapuera era um descampado, né? Muito engraçado, né? Era. E olha Olha. aqui, olha o câmera car, gente. O trabalho que dava fazer isso. Nossa Senhora. Ai, Câmera ai. car. Aí aqui. Ah, é só uma cena que não está no filme, através da vitrine. Aí aqui no prédio, que é ali que é a cena da morte, né? Sim. Da Ana Esmeralda. Aqui o Person olhando com uma cara meio brava para Eva Vilma. Aqui com Olha a que legal. câmera na fábrica. Olha, Aqui também são fotinhos de making off. muito legal. Dirigindo, dirigindo, estúdio. Legal, né? Muito legal, muito legal. Olha a câmera. Olha o tripé de madeira, meu Deus, só de Nossa olhar. Senhora. Deve pesar 50 quilos só o tripé. Olha que Olha aqui, legal. a grua. Usando a industrialização para fazer seu filme, né? É um filme sobre a industrialização. Aham. Usou a empilhadeira para fazer uma grua. Olha lá, Exato, exato. É. né? Aqui na Praça da República. É isso. Olha o mapping, olha que Aqui, legal. ó, Traficitana na Kombi também, ó. Sim, Kombi fazia um traveling, sei lá. são aquelas cenas, deve ser aquelas cenas que eles filmavam o carro no Anhangabaú, que ele tá filmando o carro de frente ali, talvez seja dessa Kombi aí, né, Marina? A câmera atrás da Kombi, pode ser, né? Pode total. É. Agora, como é que eu volto para vocês? Espera Comendo um aí. macarrão, não, é só eu tiro você, é só tirar o share aí, não tem problema. Então, isso que eu estou tentando. Achei, pronto. Tirei? Não, Não, ainda não. não tirei? Não. Então, não sei fazer. Será que você. Ah, eu stop share. Ok, Stop pronto. share, exatamente. Pô, maravilha. Muito legal isso aí, hein? Muito legal. Muito legal. Temos aqui o Vitor Hugo tinha feito um pedido para falar, depois o Fábio Henrique, por favor, Vitor. Boa noite, André, boa noite, Marina. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, tá Ah, ótimo. Tá, ótimo. Marina, o André citou, ele já abriu a fala dele a respeito do cinema, que o São Paulo S.A. se parece muito com o cinema existencialista do Antonioni e tal, e a trilha do São Paulo S.A., ela também ela difere muito de tudo que
estava sendo feito no cinema brasileiro daquela época e muito depois, inclusive, assim. A trilha que o Cláudio Petraglia fez, o Cláudio faleceu durante a pandemia, é, ela soa extremamente italiana, né? É uma instrumentação orquestral, só que um pouco menor. E aí eu queria que você me dissesse se você teve acesso a alguma coisa depois nos documentos do teu pai, algum registro, para saber como que ele tratava a questão da trilha nos filmes dele, porque eu penso que a trilha no São Paulo S.A. ela é extremamente importante para ser esse marco mesmo, uma coisa, um cinema totalmente existencialista, mas ao mesmo tempo falando dessas questões da industrialização. Você não tinha nada regional ali, sabe? Não, verdade. Você tem um vibrafone que toca o tema do início ao fim, uma coisa que lembra um pouco alguns temas do Nino Rota, Piero Miliani, Piero Piccioni, que é a galera que fazia muito cinema italiano. E aí eu queria que você me dissesse se tem alguma coisa, como é que você enxerga a relação do teu pai com a música dos filmes dele. É. Eu não tenho nenhum registro assim dele falando especificamente sobre a trilha. O que eu tenho é uma conversa que eu tive com o Petralha e, e tinha essa referência que você falou mesmo, né, do cinema italiano, assim, de você ter uma coisa é, que não era tanto do neorrealismo, mas que tinha algo assim com esse cinema italiano mais clássico, que se tornou clássico depois, né, de um Nino Rota, de um Fellini. E tem eu acho que a música mais emblemática, né, do filme é a de abertura, porque ela é aquele coro de vozes falando, né, que não tem letra de música, mas que tem uma coisa que é um pouco um grito, um desespero, assim, né, quase que um pedido de socorro, é uma coisa que já dá o tom do filme, você fala, Sim, nossa, onde é que esse filme sim. vai me levar? É. Né? Ele já abre com isso, assim. E é curioso isso de você falar qual é a minha visão sobre a trilha, porque eu tive uma vez uma conversa com o Caetano Veloso sobre o filme, e uma coisa que o Caetano falou, ele não gosta daquela trilha, Não gosta? não gosta. Aí eu fiquei assim, nunca tinha me ocorrido, sabe, que alguém pudesse não gostar, e eu achei interessante ele me falar aquilo, porque me colocou para pensar. Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha questionado que nada do filme pudesse ser diferente do que é, né? E aí conversei com ele, falei, mas por quê? O que que tem? O que que não tem? E eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que ela, como você falou, ela não é uma trilha que você pode dizer que tem uma identidade brasileira. Exatamente isso. Tem algo ali que é de uma influência que eu acho que tem uma influência da época que ele escreveu esse roteiro, que ele estava morando na Itália, e que ele estava Sim. conseguindo ver de fora a vida que ele teria tido se ele não tivesse decidido ou tido a coragem de dizer para os pais dele que ele queria fazer cinema, sabe? Uhum. Então ela está muito mais nesse sentido eu acho que tem a ver com isso, assim, com o momento em que ele escreveu aquele roteiro do que com o momento de Brasil, qualquer coisa parecida, sabe? Sim, talvez. Eu a minha visão, né? Porque eu realmente não sei, eu não me lembro o que o Cláudio Petralha contou sobre o que o Pesson queria. Eu acho que ele queria algo que, para a primeira música, né? Para a música tema principal, que depois também fecha o filme, que algo desesperador. Acho que tinha Entendi, isso. entendi. É, Você me permite um comentário, André? Mais um Claro, comentário breve. claro. É o seguinte. É curioso porque você disse que o Caetano comentou que não gostou da trilha, mas ela me soa. Óbvio, eu não assisti todos os filmes brasileiros até ali para fazer um panorama, né, completo da trilha de cinema brasileiro, mas talvez ela cause esse estranhamento porque ela me soa como de fato uma música feita para cinema. Sim. E não é porque antes teve até depois também muitos compositores, enfim, da Tropicália, da Bossa Nova, da MPB, fazendo música para cinema que não eram compositores de cinema. Estavam ali, eu acho que talvez até muito para agregar valor ao filme também, sabe? Tipo, Con- tipo, sei lá, uma música de Concordo, Antônio Carlos Jobim, né? concordo É, inteiramente, cara. Concordo inteiramente. E tem outra coisa, né, Vitor Hugo? A música, ela não explicava nada do filme, ela complementava o que você estava vendo, né? exatamente,
É. Porque muita coisa, eu concordo com você, muitos temas musicais no cinema brasileiro desse período e até antes, eles são complementares à narrativa, né? Eles são uma coisa assim para Sim, realçar. Então, assim, tem uma cena triste, mete lá uma música chorosa de alguém, né? E exatamente. essa música não é assim, cara. Desse filme não é assim, né? Sim, sim, sim. E talvez por isso, assim, eu digo isso e eu sou meio chato. Talvez o André ele vai perceber isso ao longo de todas as conversas que ele tiver com o cineasta daqui para frente, porque eu sou compositor e eu trabalho com Sim, Ah, exclusivamente, eu faço música para cinema. que Então legal. eu sempre assisto o filme ouvindo muito mais a música e vendo o filme em segundo plano, assim. E é isso, a música ela não está ali para reforçar nada, ela não está ali para criar um cenário, ela está ali para talvez ser a angústia que estava no título do filme Exato, originalmente, sabe? exato. Tipo, não é um filme que se passa no Rio de Janeiro, aparece o Cristo Redentor e tá tocando uma bossa nova, não É é isso isso. aí. É, é isso aí. É isso aí. Tá bom, e é obrigado. engraçado que as duas únicas músicas que têm letra no filme são as que o Valmor canta. E uma é o Hino à Bandeira Sim, Exatamente. e aquela da Da favela. A favela. favela era minha, que era dela, sim, sim. né? Você não tem muitas canções no filme, né? Não é, Não, fatalmente só as... fatalmente É. seria um fracasso de venda trilha sonora original de São Paulo S.A., assim, porque não tem canção, né? Ou podia ser um grande sucesso de fossa, né? De agora. E eu Então, isso acho, eu não sei vocês, mas eu vejo também a favela, essa música que o Valmor Chagas, como uma coisa meio irônica também, né? Porque ele sempre canta ela de uma maneira, são em situações que não tem absolutamente nada a ver com a música em si. Ele tá sempre com uma Sim. cara meio de sacana cantando a música, né? Então, eu fico me perguntando se também não é uma certa ironia com, não sei, Rio Zona Norte, não sei se é, entendeu? Essa obsessão cinema novista pela vida da favela e tal, né? É muito Eu nunca curioso. tinha pensado nisso, André, mas pode ser uma visão interessante disso. Porque é um cara que não tem absolutamente nada a ver com o cinema novo, eu digo o personagem do próprio Valmor, né? E a única música Sim. que ele canta, as duas únicas músicas que ele canta no filme são o Hino à Bandeira, tudo bem, já estava em 64, no começo da ditadura ali, e uma música totalmente né, de arquetípica, assim, né, de favela, de vida, como a favela é legal, né, como a vida idílica, né, dos pobres e tal. Eu não sei, eu sempre vejo isso como um lado meio irônico, assim. Não E é sei. Interessante. curioso que ele canta, né? Ele canta, não são os fonogramas sincronizados com a Não, imagem, ele que está não, cantando. ele tá Então, cantando. Aí, como o André falou, sempre numa situação totalmente inadequada. A filha canta, papai, canta uma música. Ele canta favela. é o hino à bandeira no carro, assim, que É, não tem saco pra cantar. muito bom, muito bom. Obrigado, André. Obrigado, Imagina. Marina. Vamos lá, primeiro o Fábio, depois o Rodrigo. Fábio, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marina. Prazer falar com você. Boa Eu queria que você noite. falasse um pouco, Marina, sobre a construção das personagens. A gente tem ali o Carlos do Valmor Chagas, né? Acho que foi a segunda vez que eu vi o São Paulo S.A. E pela segunda vez ele me hipnotizou. Eu não consegui tirar o olho do cara o filme inteiro. Acho que ele domina a parada inteira. Mas além dele, tem as três personagens femininas, né? A Darlene Glória, quando aparece, também é algo que capta muita atenção da gente, né? Entre as três. Mas eu queria saber, dentre essas personagens do filme, assim, o que mais te agrada e se você teria algum reparo para fazer, de repente, algo que não te agrada tanto na maneira como elas são construídas pelo roteiro. Olha, não, eu gosto muito dessas personagens, assim, eu acho que elas são bem arquetípicas, né, assim, do que estava reservado às mulheres naquele momento, assim, de Brasil, né, e a gente, bom, claro, a Eva Vilma, ela é né, a esposa, a dona de casa, aquela que tá, né, que nem chega a fazer uma escola superior de nada, uma faculdade, ela está preocupada em aprender inglês, porque se ela precisar, a frase dela é: se eu precisar trabalhar, É, sempre ganha mais sabendo outra língua. Olha isso. é. Então, quer dizer, ela foi forjada para ser a dona de casa típica, e ela tem aquela coisa da família. Mas aí você vê que já ali você tem uma hipocrisia, porque ela está pronta para fazer aquele papel, né, diante dos pais, mas ela convida ele para ir na casa dela quando os pais dela não estão, né?
E aí ela vê, a tia não vai estar lá naquele dia que ela convida ele para estar, né, para ficar com ela. Então, quer dizer, é tudo junto ali, né? É o que seria a família tradicional e também a hipocrisia junto. Aí você tem a mulher libertária, que é a mulher que, para mim, dá a cena mais triste, mais bonita do filme, que é a Ana Esmeralda, que é quando o marido dela morre e ela fala, é uma dor pessoal e intransferível. E aí ela tem aquela cena que é sabe a câmera, o traveling out, né? Que Sim. deixa ela só silhuetada na janela, assim, e ela falando daquela dor do pessoal intransferível e tal, aquilo é muito forte para mim. E é a mulher que morre, né? Que se suicida por uma dor de amor, né? Ela não consegue viver sem o marido dela, sendo que ela era, né, a mulher livre, a mulher que fazia o que queria, a mulher que não tinha família, que não tinha filhos, que não tinha amarras, e no final de contas ela acaba, isso, tendo um destino trágico. E aí tem a Darlene Glória, que era outro arquétipo, né, daí de uma mulher considerada, como eu vou dizer, Liberal. interesseira, mas É, interesseira ao mesmo também. tempo, É, a bonita, né? E porque o Carlos se apaixona, mas ela é indomável e ela, né, tem muito machismo, né? O Carlos é um personagem, se você for sim, pensar, é um anti-herói, ele é um cara sim. detestável, porque ele né? Ele trata mal a mulher, ele não consegue fazer nada direito ali com nenhuma delas, entendeu? Quer dizer, na verdade, com a personagem da Ana Esmeralda, ele até consegue, porque ela é que domina aquela relação, Sim. né? Mas nas outras, ele, enfim, ele é super machista com a Darlene Glória e ele trata, e a esposa, ele tenta se encaixar naquela família, mas ele nunca consegue, então, enfim. Mas eu acho que elas são super bem desenhadas, assim, nesses arquétipos mesmo, né? Do que era possível, no que era o que restava como destino para aquelas pessoas, né? Uhum. E viver numa sociedade que é muito limitada. E, assim, claro que não tinha só isso. A própria Eva Vilma fala que para ela interpretar a esposa do Carlos, ela falou, ela era muito diferente de mim. Eu era atriz, eu ganhava meu dinheiro no teatro, Sim. né? Considerado, imagina, por muita gente né, mais conservadora, como uma profissão que não era de respeito, né? Que as mulheres que trabalhavam no teatro, sobretudo, não eram mulheres de respeito e tudo mais. E aí ela foi lá interpretar aquela mocinha que quer, né, aprender da datilografia e se precisar trabalhar e está procurando um marido e tudo mais. Então, é, o que ele retrata ali realmente é uma parte da sociedade da qual ele não queria fazer parte, né? Muito legal. Desculpe, Fábio. Rapidinho, André, só um Claro. comentário, porque Não, eu acho desculpe, que desculpe. não, eu acho que Ah, o e o Otelo machismo do Carlos. Zeloni. Não, ainda tem o Otelo Zeloni, que é Sim. Sim. o industrial corrupto, o empresário corrupto, que esconde. Essa cena também eu adoro, que esconde os funcionários no banheiro Ah, para essa não é melhor. É. registrar, para não ter que pagar. Aí vai o fiscal da justiça, aí o Carlos fica apavorado. Não, o fiscal tá aí e tal, né? Oficial de justiça, e aí o Zeloni fala: achei que fosse coisa mais séria. Aí vai lá e quando você vê, corta, para já estou passa aqui para tomar um cafezinho, quando vocês quiserem. E o Carlos fica, meu Deus. Então, assim, é isso. Ele trabalha para um cara escroto, que não paga ele direito, que passa a perna nos outros, que vende produto ruim, É. enfim, ele é todo errado, né? O personagem do Otelo Zeloni é maravilhoso, porque ele tem muito do empresário brasileiro, né? Até hoje. Sem Então, quando dúvida. você pega o escândalo das Americanas, aí você pega o perfil dos três caras, você fala, meu, não é possível que existe gente assim. Não, existe desde sempre. Olha São Paulo S.A. para você ver o personagem do Otelo Zeloni é o proto-arquétipo do que esses caras são hoje, né? Fala, Eu só Fábio. ia comentar que o machismo do Carlos, eu acho que ele está bem sintetizado naquelas bofetadas que ele dá na personagem da Darlene. Foram 17, eu voltei para contar. 17 bofetadas e mais um empurrão no rosto. É.
É muito machista. Não passarão. Carlos hoje não passarão, não passaria. Aquela cena é filmada onde, Marina? Aquelas cenas de praia são todas em Santos? Eu acho que é Santos porque meu avô tinha uma casa, um apartamento em Santos. Pô, é muito Então legal. eu acho, porque é um filme feito sem dinheiro, com uma É, Kombi, sei é. lá, para lá para cá. Então, Como é legal, né, ver a cidade de São Paulo nesse filme, né? Impressionante. O Anhangabaú, como era lindo, né? O Vale do Anhangabaú. Aí tem a Praça do Patriarca, as pessoas todas bem vestidas, né? Muito, muito legal, assim, todo mundo de terno, assim, né? Muito, muito bacana, né? tem uma nostalgia de uma época que a gente não viveu, né? Eu também fui o centro, como era bonito, né? Sim. Os prédios e aquelas luzes que até hoje tem, né? Que não são, que são aqueles postes desenhados, assim, o bonde. Cidade limpa, né? Uma coisa impressionante, né? Mesmo no centro da cidade, né? Era incrível, assim, né? Fábio, já foi, Fábio? Beleza? Mais alguma coisa? Vamos lá, então. Rodrigo, por favor. Quem quiser fazer mais perguntas, levante a mão aí ou me chame aqui no chat, por favor. Opa, boa noite, Marina. Eu tinha uma curiosidade, não especificamente sobre o São Paulo S.A., mas sobre o filme que o teu pai nunca chegou a terminar, né? O SSS, contra a Jovem Guarda, né? O que existe ainda de registros? Quanto exatamente ele filmou, né? Desse projeto que eu sei que ele tomou um prejuízo, né? Não, na verdade, o que ele tomou o prejuízo foi A Hora dos Ruminantes. Sim. Quer dizer, ele também, eu acho que desse aí também tomou prejuízo, por quê? Porque eles chegaram a fazer o roteiro inteiro e filmaram uma coletiva de imprensa com o elenco. O que que Uhum. aconteceu? O... Vou voltar um pouquinho na história. Meu pai tinha chamado o Jean-Claude Bernardet para escrever um roteiro sobre o caso dos irmãos Naves, que, como história para ele, era até anterior ao São Paulo S.A. Uhum. Porque lembra que meu pai fez direito, meu pai tinha uma coisa de algo de advogado nele, assim, de justiça. E ele tinha ficado muito chocado como que aqueles dois irmãos tinham passado a vida inteira na prisão e tinham sido torturados eles, as famílias e as suas famílias por um crime que não aconteceu. Não é que teve assim um crime e erraram Sim. o culpado. O crime não aconteceu, porque a suposta vítima apareceu 20 anos depois, 30 anos depois, né? E aí esse foi considerado durante muitos anos como grande erro judiciário brasileiro. Meu pai recortou aqueles negócios na época que saiu, isso foi na época que eles saíram da prisão, mas um deles morreu logo em seguida porque não aguentou os maltratos, né, que ele sofreu na prisão. E ele tinha ficado muito chocado com aquilo. E aí ele pegou aqueles recortes do jornal, chamou o Jean-Claude e falou: Vamos escrever, eu quero escrever esse filme. E aí o Jean-Claude conta que o Jean passava os dias na biblioteca, estudando o livro do João Alame Filho, que era o advogado, os recortes de jornal e tal, pensando no roteiro que iam fazer. Tarará. Mas que um dia chega o Persson, abre a porta assim sei lá, da sala onde ele estava. Vamos fazer um filme com Roberto Carlos. O Jean-Claude olhou e falou: Quem é Roberto Carlos? Aí que o pessoal falou: Você está louco? Quem é Roberto Carlos? Você é alienado. É a voz que todas as pessoas amam, Roberto Carlos. Eu penso que eu estou mais popular que no Brasil hoje em dia e tal. E aí que o João que conta essa história. Falou assim, que me deu uma bronca, porque eu falou que eu era alienado, que eu não sabia quem era Roberto Carlos. E aí eles começaram a escrever o roteiro desse filme chamado SSS Contra a Jovem Guarda, com o Jô Soares e o Lauro César Filho. Olha. Então, na coletiva de imprensa, tem lá Roberto, Erasmo, Vanderleia, Jô Soares, eu acho que está o Lauro também, eu não conheço a cara do Lauro jovem, mas enfim, ou seja, é um filme que estava para ser feito. Além disso, o que a gente tem desse filme? O Roberto Carlos fez um aniversário, um dos aniversários que ele fez em grande estilo no Teatro da Record, era um grande teatro, com sei lá quantos mil lugares, mas grande, e que ele ia chamar muitos amigos para contar, enfim, estar no palco com ele. Pensando que isso poderia ser usado no filme como alguma coisa, eles foram lá filmar. E aí tem esse material, que é um material raro, que não tem som,
Que tem lá Roberto Carlos no palco, com o Jair Rodrigues, com a Elis Regina, Olha, com o Jorge Ben. Não, uma loucura, uma loucura. Você fala, meu, quem juntou esses caras? Como é que ninguém gravou isso? Como que não tem isso? Não tem esse material, até hoje me procuram. Marina, cadê aquele material que não sei o quê? Eu falei, gente, esse material não tem som. Não, a gente sabe, mas tudo bem, a gente quer mesmo assim. Por quê? Porque é uma sim, preciosidade, entendeu? Olha como é importante a gente manter a memória claro, da- claro, das nossas imagens brasileiras, porque a Cinemateca é tão importante, sabe? sim. Enfim, e aí foi isso. Bom, aí, sei lá, não sei direito o que aconteceu, segundo o Jean-Claude, o Roberto Carlos estava ficando muito famoso nessa época, e aí era assim, era muita solicitação, eles nunca conseguiam fazer nenhuma reunião, porque era toda hora chegava alguém perguntando se o Roberto queria aquele sapato, queria aquele cinto, aquela camisa. Aí eles que faziam reunião na casa da minha avó, quando via, tinha que chamar a polícia, porque a rua tinha ficado lotada de gente, porque o Roberto Carlos estava no prédio, diz que foi um negócio assim, um caos. E aí um dia parece que o Roberto entrou em algum desacordo, não se sabe, não sei, ninguém quis me contar por quê, nem com quem, e como não tinham contratos, as coisas tinham sido meio mal feitas, tudo meio na base da palavra, o Roberto falou, não quero mais fazer esse filme, e saiu fora. E aí eles voltaram para os Naves. E depois dos Naves, ele tinha o desejo de fazer um filme sobre esse livro do JJ Veiga, que é A Hora dos Dominantes. E aí tem essa história que o Jean-Claude me contou, que ele queria fazer um filme para cada época de ditadura no Brasil. Então, os Naves seria a ditadura Vargas, aí o segundo seria, eu acho que Médici, e depois, enfim, eu não sei o que seria o terceiro filme, mas meu pai tinha o desejo de fazer uma trilogia sobre ditaduras, metáforas, né? De ditaduras do Brasil. Quer dizer, metáforas não, porque os Naves nem é a mesma metáfora, mas o Sim. JJ seria uma metáfora e ele queria fazer ainda mais um. Engraçado que teu pai fez um filme de terror, né? Um episódio do Trilogia do Terror, que é um episódio dele, um do Candeias e um do Mojica, que é um filme muito político, né? O episódio dele. É um, Super. não é? É um filme sobre se eu me lembro bem, um guerrilheiro, né? Tinha Guevara. era É, maravilhoso esse filme, né? E eu, desculpe, Fábio, já chama vou passar para Procissão dos você. Mortos. Desculpe, o que que você falou, Mariana? Desculpe, que eu te cortei. Procissão dos Mortos. Procissão dos Mortos, exatamente. No São Paulo S.A. tem umas coisas, tem umas cenas que parecem filmes de suspense e de terror, não tem, Marina? Especialmente no final, eu acho, quando o Carlos tem aquela epifania, quando ele sai andando, é quase um filme, um filme de terror ali. Eu vejo um pouco de... Teu pai tinha um gosto ali pelo sobrenatural, não tinha? Pro cinema fantástico? Olha, meu pai tinha uma coisa muito eclética, sabe? Mesmo assim. Tanto que ele fez poucos filmes, mas ele fez filmes de muitos gêneros Sim, diferentes. exatamente. O Paulo S.A. é o mais famoso, né? Depois tem os Naves, são dois dramas, né? Mais clássicos, assim. Quer dizer, o Naves é até mais clássico do que o próprio São Paulo S.A., né? Mas depois ele fez uma comédia campestre, que não É, deu certo, com a Panca de Valente. Aí ele fez uma chanchada, é, né, que flertava muito com aqueles filmes, né, com as chanchadas cariocas sim, mesmo, coisa mais alegre, com Paulo José, com a Sandra Breia, e com peixinhos coloridos no é, colchão e tal. No Rio, bem é, colorido, bem alegre, bem vaudeville, né, é. tudo engraçado, super bem montado, aliás, pelo Glauco também. E, e aí ele fez o Procissão dos Mortos, você lembrou bem que é um filme de terror, né? E depois ele fez só um documentário, né? Assim, de algo. Porque ele tem um filme anterior que ele renegou, porque ele não finalizou, né? Que é O Marido Barra Limpa. Esse filme ele filmou grande parte, mas como depois fizeram cenas que não tinham sido feitas por ele, ele olhava aquele filme, ele não se reconhecia, e ele, digamos, renegou assim a autoria do Sim. filme, né? Mas então ele tinha, eu acho que ele gostava muito de cinema. Eu acho que se ele tivesse continuado, acho que ele teria feito mais filmes de mais gêneros. Ele tinha uma coisa que era muito importante, e aí só voltando ao primeiro assunto que a gente falou sobre o Glauber, o cinema novo, meu pai queria fazer um cinema popular. Sim. Ele gostava de falar com o público. Era muito importante para ele que os filmes fossem acessíveis
a grandes plateias. E Os Naves foi um filme de muito sucesso nesse sentido. Sim. Naves é um filme de tribunal, clássico e tal, e aí diz que as pessoas torciam, gritavam quando o delegado aparecia, e quando, sabe assim, que tipo, as pessoas se inflamavam Sim. assim, quando você ficava com muita raiva daquele delegado, né, que é o Anselmo Duarte. Então, que as cenas eram construídas de uma forma que você movimentasse mesmo, né, as paixões ali dentro do cinema e tal. Então, foi um filme que fez muito sucesso e algo que, sei lá, hoje em dia, como é que vai se pensar que era tão, como que era possível naquele tempo? Meu pai nunca usou dinheiro público, ele sempre fez filmes com o dinheiro que ele ganhava no anterior. No São Paulo S.A., ele fez uma sociedade de investidores, tinha, sei lá, 70 pessoas que colocaram, cada um colocou um pouco de dinheiro e ele fez o São Paulo S.A. Depois, com o dinheiro que ele ganhou com o São Paulo S.A., ele foi lá e fez os Naves em associação com outro produtor e assim seria, sabe? Sim. Sempre. Sim. Só quando ele É, fracassou no Panca de Valente que ele foi fazer comerciais, sim. mas aí é um outro. E ele, antes de passar para o Fábio, ele atuou também, né? Ele fez um cara muito malvado em O Estranho Mundo de Zé do Caixão, né? No primeiro episódio, né? Ele fez vários filmes, né? Ele fez o Zé do Fez. Caixão, É. fez o filme do Anuska Manequim Mulher, do Sim, sim. Ramalho Júnior. O Mário do Barra Limpa ele faz É. também. Ele fez várias coisas, mas ele dizia, na entrevista que eu tenho da TV Cultura, que ele fala bastante sobre si mesmo, né? Ele fala, eu era péssimo ator, eu não tenho a cultura necessária para ser um ator. Teatro saiu ganhando, o cinema saiu ganhando, porque ele chegou a atuar imagina, com a Cacilda Becker no teatro. Ele adorava a Cacilda. Legal. É, Fábio, por nossa, assim, favor. Opa, eu de novo. Eu queria saber, Marina, se você de repente vê algumas aproximações entre a concepção que o Luiz Sérgio Persson tinha sobre o cinema e a maneira como ele realizava os filmes dele, e a concepção que você tem sobre cinema e a forma como você gosta de realizar os seus filmes. Claro, são duas épocas diferentes, duas pessoas diferentes que têm essa ligação pai e filha, mas são duas pessoas diferentes. Mas eu queria saber se a gente pudesse falar na cinematografia da família Persson. Tem algum elemento comum? Tem alguma aproximação? Ou isso é uma viagem? não, eu acho que eu totalmente tenho, eu acho que eu tenho muita influência dele, né? Claro, eu acho que assim, a gente tem influência de todo o cinema que a gente gosta, então não é uma influência exclusiva, mas eu acho que o que a gente tem muito em comum, talvez eu possa citar o fato de que eu também gosto de falar com o público. Eu gosto de filmes que ecoam, que eu sinto que filmes e séries, né, no caso agora hoje em dia, mas assim, de coisas que ecoem na plateia, né, que tenham uma ligação, assim, que as pessoas se sintam tocadas e que consigam se relacionar com aquilo. E acho que talvez outra coisa que eu posso citar, eu acho que é o fato de também de gostar eh, de circular pelos gêneros, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de comédia. Acho que eu nunca dirigi ainda uma comédia que fosse comédia, sei lá, no estrito senso da palavra, assim, ou do gênero de cinema ou de TV. Mas, né, até agora tudo que eu fiz hoje era mais próximo do drama, assim, né, ou não, um cinema mais próximo, assim, um cinema jovem, né, e, mas eu acho que talvez essas duas coisas, assim, eu possa citar. Legal. A gente está chegando ao fim aqui. Wilana, por favor, se alguém tiver mais alguma pergunta. Como é que o Persson pensava na escalação dos atores? Acho que a impressão dos filmes que eu já vi dele, assim, a impressão que me dá é que ele sempre buscou um contraponto. Por exemplo, o Anselmo Duarte, que é o delegado dos Irmãos Naves. O Anselmo Duarte, no imaginário até aquela época, era o namoradinho da Eliana Macedo, nos filmes da Atlântida. E nesse filme ele é um sujeito Ah, horroroso. A Eva Vilma já tinha uma carreira consolidada no teatro, fazia algumas coisas meio de mocinha comportada na TV, mas aí ele dá essa moça comportada no São Paulo S.A., mas que exige uma carga dramática grande. Ele sempre pensou, quer dizer, eu não sei
se ele tinha como propósito sempre causar, dar esse choque assim na imagem dos atores, assim, sempre escolher um contraponto da imagem que o grande público tinha desses atores. Olha, eu não sei responder essa pergunta, mas talvez a gente possa fazer uma análise em retrocesso, assim, né? A gente tem o John Herbert, que era marido da Eva Vilma, né? Que depois faz o advogado nos Naves. É, O Otelo Zeloni faz um cara escrotão no São Paulo é o, S.A., né? E era queridíssimo, né? Era tido como Exatamente, bonachão por causa da é, família Trapa e tal. exatamente, é. é mesmo isso, né? Talvez tenha. Eu nunca parei para pensar, para ser sincera, assim, nessa. Agora, por exemplo, a Darlene Glória, eu acho que ela era uma bombshell, eu acho que ela era uma Sim. mulher, Uhum. enfim, estava muito adequada ali naquele. Ela já era em 65 uma bombshell, Já. será? Já, né? Já por causa dos fuzis. Os fuzis, né? Mas Bom, a Helena é uma enciclopédia, estou vendo aqui que você tem aqui uma. eu não me Oi. lembro, eu acho que eu me lembro assim da imagem da Darlene Glória de Bombshell um pouco mais, um pouco depois, né, disso, né, na virada dos 60 para 70, assim, né? Não me lembro dessa Brigitte Bardot, assim, né? Ela, Eu não sei, para mim ela sempre foi isso, mas eu também não sei. Eu não me lembro, eu nunca pensei que ela não tivesse sido, sabe uma coisa que você sim. não, nunca pensei que ela não tivesse sido isso. A Eva, o Valmoro ele nunca tinha feito, né? Acho que É nada o muito primeiro filme daquilo. dele, não? Tá escrito apresentando Valmor Chagas É. no O ele crédito. é ator de teatro, ele era marido da Cacilda Becker. Uhum. E meu pai era amigo da Cacilda. Legal. Ele, então, eu acho que tinha essa coisa dele também ser amigo, sabe? Uhum. Eu acho que ele era muito amigo da. Eu não sei se ele ficou amigo do John Herbert por causa da Eva no São Paulo S.A. ou se ele já era amigo. Eu sei que o Valmor e a Eva eram. A Eva e o John Herbert eram muito amigos dos meus pais. Muito amigos mesmo. De frequentar a casa e tudo mais. Então eu acho que ele tinha um pouco. Isso minha mãe fala. Ele tinha os atores como uma grande família, assim. Tanto que na época do teatro, que meu pai teve um teatro, né? Na época que ele faleceu, minha família vivia das rendas do que passava naquele teatro. E tem muitas fotos de eventos no sítio que a gente morava. E com os atores, piscina, churrasco, sessão de cinema, a gente tinha um projetor 16 que ele passava os filmes à noite, quando anoitecia, assim, agora é hora de ver movie night, toda hora de assistir filmes. E aí tem muitas fotos com os atores frequentando a nossa casa, sabe? E, e aí a Julia Lemertz, eu lembro também de ver nas fotos e tal. Eu acho que ele tinha essa coisa dessa grande família, assim, que ele gostava de trabalhar com as pessoas que eram queridas mesmo, sabe? E claro, eu acho que é sempre interessante para um diretor pegar um ator e fazer ele interpretar a sua antítese, né? Pegar uma coisa que ele é sempre impactante assim para o público. Ver uma pessoa que faz sempre a mocinha fazer uma vilã, vice-versa. Certeza, certeza. Fábio, por favor. É a última, prometo. É Imagina, porque cara. vocês falaram, Imagina, fica à vontade. vocês falaram que o Pesson também foi ator durante um tempo, né? Eu lembrei que a Marina também é atriz, né? Já atuou em Sim, alguns filmes como atriz. Eu acho que eu já cheguei a ver um filme com o João Miguel, acho que é você e o João Miguel. Se eu não me engano, no seu apartamento que é filmado, se eu não me engano. é isso E mesmo. eu só queria saber, Marina, o que a atuação trouxe para o teu trabalho de direção e que artistas que fazem essa dupla jornada, né, à frente às câmeras e atrás das câmeras, você admira e você acha que fazem bem as duas coisas. É, não, legal essa pergunta. Bom, eu já atuava antes de fazer cinema, porque eu fazia teatro na escola, né? Eu fazia teatro como na adolescência e tal, né? Sempre gostei muito de teatro e eu achava que eu ia ser atriz. Eu só decidi não ser atriz, não é que que eu decidi, é que assim, a minha vida foi se encaminhando para outras coisas e eu achava que eu queria. é, Ter autonomia nas minhas próprias histórias, que se eu fosse somente atriz, eu ia ficar sempre dependendo de alguém para
me dirigir, ou para me convidar, ou para escrever histórias que eu quisesse. Então, eu rapidamente assim já imaginei que o caminho de cineasta era mais o que ia atender assim aos meus desejos, né? Só que aí fui parar na MTV, então teve toda essa história de eu fazer uma coisa que não estava planejada e mas que eu gostava muito de fazer também. Então, é, hoje em dia o que eu sinto é que o trabalho como atriz complementa muito o trabalho como diretor e vice-versa, né? Então hoje eu consigo ter uma visão mais abrangente assim do que é uma coisa e a outra e como é que uma coisa, o meu conhecimento nos dois lados pode me ajudar tanto a dirigir atores quando eu estou dirigindo, quanto a pensar numa cena como um todo, se eu estou só atuando, né? Entender a cena como um todo, entender como é que o diretor, a diretora estão imaginando aquilo e poder entregar o meu melhor, né? Então, são super complementares. E, eu acho que, citando pessoas aqui, né? Eu estava pensando outro dia que tem poucas mulheres diretoras atrizes, né? Tem mais homens, né? Mas a Barbra Streisand é um super exemplo, assim, né? De uma mulher que, gente, fazia tudo. Ela fazia tudo. Ela cantava, ela atuava, ela escrevia, ela dirigia. Tipo, uma super Sim. mulher, né? E boa, inclusive. Dos caras, eu gosto muito. Bom, Woody Allen, né? Isso é difícil falar de Woody Allen hoje em dia, porque as É, pessoas já ficam falando para você, mas eu gosto de Allen, dos sim. filmes do Woody Allen. É inevitável, eu acho incontornável você passar pela história do cinema e não falar em Woody Allen. Sobretudo quando você está Sim. falando de atuação com direção junto e tudo mais. Eu acho que o Robert Redford faz bem isso, eu acho que o George Clooney faz bem isso, eu acho que o Ben Affleck faz bem isso, né? Falando mais de hoje em dia, assim. Acho o Clint Eastwood faz super bem também, apesar de ser um republicano. Exato. Meu passado favorito. O Champagne, né? Acho que o Champagne nunca atua nos próprios filmes, né? É uma pena, né? Ele só dirige, né? O Ben Affleck parou também, né? Parou de atuar e dirigir, eu acho. Não Ah, é? sei. Só tá dirigindo? Fiquei na dúvida agora, mas acho que sim, viu? Acho que O deve. Ilan não sabe, o Ilan, mas é. Ô, Marina, e eu queria te perguntar assim, o seu último filme, sua última série é essa sobre a Mostra de São Paulo, é isso? A última que eu lancei é essa Viva o Cinema, uma história da Mostra de Cinema de São Paulo, que tá agora, acho que já passaram os 4 episódios na HBO, então todos eles estão disponíveis já no Max, No Max. né? Ah, que legal. Que legal. HBO. E são, assim, eu fiquei pensando muito nessa época de lançamento, como vender essa série, porque ela é muito mais legal do que ela parece, no seguinte sentido, quando você fala, uma história da mostra, a gente acha que vai ficar restrito ali aquele assunto para quem é de São Paulo, para quem vê a mostra, mas na verdade é muito mais sobre a história do Brasil junto com o cinema que feito naquela época, sabe? Sim, Dos anos 70, o que que você tinha? Você tinha censura, você tinha ditadura militar, que filmes, que era o cinema feito na época, o que que chegava no Brasil, o que que era proibido, o que que era censurado, a luta do Leão para, sei lá, exibir, por exemplo, Calígula, sabe? sim. Ou o Império dos Sentidos. E aí, enfim, e aí milagre econômico, e aí milagre econômico não, ao contrário, plano Collor, superinflação. E aí, como tudo isso impactou não só a mostra, mas o cinema feito na época e o que estava acontecendo no mundo em termos de filmes, sabe? Então, é muito interessante, assim. São 4 episódios, cada um tem menos de 1 hora cada um, então é rápido de assistir. Que legal. E tal, Lembrando que o Leão, aquela se refere ao Leão Cacoff, saudoso mentor da Mostra de São Paulo, né? fundador exatamente. Que hoje em dia Grande figura. Falando em pessoas nervosas e que gostavam de brigar, né, Mari? é, nossa, é Esse aí demais, era. é mesmo. Uma personalidade fortíssima, assim, mas eu acho que para isso, para conseguir levantar a amostra, se fosse Sim, uma coisa, uma pessoa boazinha, talvez não conseguisse, tinha que ser não no dá. berro. Não dava mesmo, não dava mesmo.
Pô, Marina, queria te agradecer demais, foi super legal, muito obrigado aí. Prazer, gente, obrigada. Vou ver veremos sua série também, tô louco pra ver, realmente não consegui ver ainda, que bom que tá no Max, assistiremos com certeza absoluta. Muito bom. Muito legal, obrigado demais, galera, valeu demais, espero que vocês tenham gostado, foi o máximo aí. Marina, Obrigada, brigadão, hein? Sucesso nos próximos empreendimentos cinematográficos, tá? viu? E sucesso vocês aí também. Valeu, beijão, valeu.